Olá, boa noite a todos, bom dia para quem for nos assistir durante o dia, boa tarde, boa madrugada. Estamos hoje começando o nosso 7º episódio da série de lives Vida de Professor, uma série muito interessante que a cada dia tem nos trazido mais alegria, com professores dos mais variados lugares do país. E hoje vamos receber com muita honra a professora Janaína Noleto, do Ceará. Essa semana nós vamos ter 3 lives, nós vamos ter 3 episódios da nossa série. Hoje com a professora Janaína, como eu citei. Na quinta-feira com o professor Rodrigo Becker, do Distrito Federal. E na sexta-feira, às 19 horas, com a professora América Nejaim, de Sergipe. Vamos ter 3 episódios então nessa semana. Sempre lembrando que hoje, às 20 horas, na quinta-feira também às 20 horas e na sexta, mais cedo, para permitir o pessoal aproveitar aí o final de semana, às 19 horas. Nossos episódios próximos da nossa série de lives, que vai seguir, nossa série vai seguir pelo menos até meados de outubro, quando da Semana do Professor, como já havia dito anteriormente. Todos os nossos lives estão salvos no IGTV aqui do meu perfil, Professor Márcio Faria, e também estão lá no canal do YouTube, no www.youtube.com/c de casa /professor Márcio Faria. O link está na bio, vai ser fácil aí, é fácil do pessoal encontrar. Todo mundo aí entrando, agradeço a participação do Dr. Cláudio Rego, está sempre aqui conosco, muito obrigado. Todo mundo aqui nos assistindo. Hoje vai ser a nossa estreia com uma grande parceria, grande Roberto, nossa parceria com as processualistas. A professora Janaína vai falar bastante a respeito desse projeto. É um projeto sensacional, que não podia, obviamente, a gente deixar de tratar aqui, já que nós temos professores de altíssima qualidade aqui conosco. Bom, professora Janaína, eu acho que já está entrando aqui. Vou mandar para ela o nosso convite. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Janaína. Olá! Boa noite! Boa noite, tudo jóia, Tudo, Márcio? tudo bem, Janaína? Me ouve bem? Tudo ótimo. Cortou um pouquinho, não te escutei. Peraí só. Tá. Alguma coisa ali que tá. Vê. A professora Flávia está aí conosco, entrando. Sigam a professora Flávia, grande docente da UERJ, que também faz parte do grupo das processualistas. Nossa querida colega da REDP também. Todo mundo aqui conosco, uma satisfação muito grande recebê-los aqui. A professora Janaína está lá com o problema da internet dela, mas daqui a pouquinho lá. E aí, acho que agora melhorou. Vamos ver. Não, infelizmente não. O Instagram tem isso, né? A gente pode. Bom, vai tentar voltar. Vamos ver se melhora um pouco. Para nós possamos dar prosseguimento a esse nosso 7º episódio. Vamos lá, já está aqui entre nós de novo. Deixa eu ver. Eita. Vamos lá. Olha lá, agora sim. Pronto, deu certo agora? Pronto, agora sim. Agora está Já. ótimo. Mudei aqui Que a bom. rede da internet. Às vezes é importante que acontece isso mesmo. Bom, Janaína, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Para mim é uma satisfação muito grande poder recebê-la aqui. Você sabe a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. A gente tem. Recíproco. Eu faço uma escolha muito difícil de ter pelo menos um representante de cada estado, né? Então, em algumas situações a gente fica numa escolha assim, né? Mas no seu caso, no Ceará, eu não tive dúvidas, né? Eu falei, não, tem que ser a professora Janaína. Já tenho acompanhado suas lives há algum tempo, algumas lives não jurídicas sensacionais, que eu recomendo a todo mundo que procure assistir também, muito interessante, a professora Alexandre Câmara, que inclusive vai estar conosco aqui na semana que vem, representando o estado do Rio, a que você fez também com o Beck, muito legal, enfim, muitas coisas boas que você tem produzido aqui,
E, claro, vamos falar sobre hoje a vida de professor. Eu queria fazer uma breve apresentação, muito breve mesmo, para que você pudesse falar. E aí já vou emendar com uma pergunta para a gente começar a nossa conversa. Bom, a professora Janaína Noleta é procuradora-chefe da UFC, é professora adjunta também da UFC, doutora pela mesma universidade, é membro do IBDP, é membro da ANEP, e também um outro perfil muito interessante para o pessoal seguir, né? O professor Pedro, presidente da ANEP, esteve aqui conosco, nosso feriado de estreia, nossa série de estreia, e também é membro das processualistas, que nós vamos falar, estávamos falando um pouquinho antes de você chegar, eu queria depois que você falasse bastante a respeito do projeto, até porque tem muitas alunas, né? Eu as indico bom, eu queria então, para começar, além de, claro, mais uma vez te agradecer, queria saber como é que é a sua história na docência, né? A gente sabe muito, eu vejo muito, acompanho muito a sua atuação na AGU, mas eu gostaria que você dissesse a respeito da docência, como é que ela começou, um pouquinho da sua história na carreira, se você desde o início já quis ser professor ou se foi aquilo que veio depois, enfim, as histórias cada vez são mais diferentes e mais diversas, enfim. A palavra é sua e mais uma vez muito obrigado. Tá, joia. Mas primeiro eu queria te dizer assim da minha imensa responsabilidade de representar o Estado, né? Fico lisonjeada de você ter lembrado do meu nome, tá? Para representar o Ceará. Acho muitíssimo interessante seu projeto, sou fã do seu projeto mesmo. E sobre a docência, como é que ela surgiu na minha vida, ela não me veio no primeiro momento. Assim, eu não entrei na faculdade querendo ser professora de direito. Depois que eu terminei a faculdade, fui estudar para concurso, passei no concurso, me veio aquela sensação de que faltava algo. E esse algo, eu acho que muito por influência do meu marido, que era professor, foi meu professor, né? Já dava aula. E então, muito por influência dele, eu achei que faltava isso. Eu queria essa experiência. Eu achava, assim, muito interessante a forma apaixonada com que ele lidava com a docência e achei que era hora de experimentar aquilo também, né? Daí busquei fazer o mestrado. Eu não sei se você percebe isso, mas eu acho que há um tempo atrás, as pessoas, quando faziam mestrado, faziam muito mestrado para dar aula, era muito isso, assim. Você vai para pós estrito sensu porque você quer dar aula. E hoje não, hoje a gente vê que muitas pessoas fazem a pós estrito sensu para se aprofundar, mas não necessariamente para dar aula. E na época em que eu fiz mestrado, havia uma carência tão grande de professores, havia também uma demanda tão grande por faculdades que era meio que automático. Você fazia o mestrado, você já começava a dar aula imediatamente. Então, foi onde eu me encontrei. Eu realmente adoro a advocacia pública e adoro a docência, mas são duas paixões completamente distintas. Não dá nem para comparar, digamos assim. Porque o que eu costumo dizer é que a docência ela é mais grata, digamos assim, uma paixão que te retribui com mais constância. Então, quando você dá uma boa aula, quando você se esforça como docente, você é reconhecido imediatamente. Ao final da aula, já há um reconhecimento. Aliás, durante a aula, você já vê nos rostos dos alunos que há um reconhecimento do seu trabalho. Já o trabalho do advogado, eu acho que não só do advogado, de qualquer profissional da área jurídica, é um trabalho que não tem um reconhecimento imediato e muitas vezes não ocorre o reconhecimento, né? Você pode ser um excelente advogado, fazer um excelente trabalho, uma excelente petição, um excelente recurso e mesmo assim não vir a ter êxito. E na docência não tem isso, não tem erro. Se você fizer direito, se você se esforçar, se você focar no seu trabalho, se você se dedicar, não tem como dar errado. Não existe a possibilidade de não haver o retorno, de não haver o reconhecimento. Então, eu acho que a docência ela é muito grata, né? Ela é uma carreira em que você tem a resposta imediata. Acho fantástica por isso. O seu público está ali diante de você, te controlando o tempo todo e também, obviamente, avaliando e também te dando um retorno imediato, né? Isso, ainda mais no seu caso, que é advogada pública,
o retorno, se vem, costuma vir muito tempo depois, né? E às vezes você nem está naquela... Se vier, você nem está naquele processo mais, eventualmente já mudou de área, né? Você não consegue... às vezes você pega pedaços de processo, né? Você não consegue ter a noção do todo. De fato, é complexo. Eu advoguei muito tempo contra, principalmente a AGU, né? Eu cuidava de contencioso de massa. Basicamente, eu fazia recursos excepcionais, recurso especial extraordinário. Então, eu também tinha essa percepção, assim, eu mal conhecia o cliente, normalmente pessoas jurídicas, as vitórias eram vitórias processuais, quando vinham, né? Então, assim, eram aquelas coisas interessantes no tempo do escritório, mas, assim, o cliente se passasse na frente de mim, eu não saberia quem é, né? E de fato, o contato humano com os alunos faz muita diferença. Mas então você disse que foi influenciada muito por seu esposo, né? Por seu marido que foi seu professor, né? Isso te acabou te ajudando. Mas eu queria saber se você teve algum outro professor ou professora, né? Talvez não só na graduação ou na especialização, mestrado, doutorado, talvez até antes, enfim, na infância, não necessariamente existe um recorte temporal, seja como você quiser. Algum professor que te influenciou daquela maneira assim de você olhar para aquela aula e falar: nossa, estou maravilhado com essa pessoa, essa aula me encanta. Aquilo que ficou na sua memória, assim, lá no seu... Pode ser algo recente, né, como eu disse, ou mais para trás, não tem problema. Uhum. Inclusive, esse professor, de que eu vou falar agora, uma vez, um dia dos professores, eu fiz uma postagem falando sobre isso. Imaginei que ele não fosse ver por conta da idade e também talvez não ter muito contato com redes sociais, mas o filho dele mostrou para ele depois a postagem que eu Legal. fiz. Ele foi meu professor na graduação, é o professor Raimundo Bezerra Falcão. É a pessoa mais doce, mais educada, mais acolhedora que eu conheço. E mais culta, é incrível. É assim, é proporcional à cultura, à doçura, enfim. E o professor Falcão, eu lembro bem de quando eu fiz a disciplina dele, eu ter confidenciado para ele que eu tinha uma dificuldade muito grande de falar em público. E ele, então, ao final das aulas, ele costumava conversar comigo sobre isso e me dava dicas de como treinar, Olha, de elaborar a sua fala. Me deu até um livro dele, que eu até hoje guardo que aqui, que é legal. Palavras aos que ainda ouvem. E ele falava que as falas têm que ser preparadas, e esse é o grande segredo do orador e tal. E até hoje, assim, os discursos dele são belíssimos. Ele é realmente assim a minha grande inspiração, com certeza. Que legal. Espero que ele possa também ter acesso a essa nossa live depois, né, para poder, mais uma forma Vou de marcar o homenageá-lo, perfil dele, certamente. para você ver. Isso, ótima ideia, ótima ideia. Certamente ele vai ser homenageado. Uma das minhas ideias com esse projeto é, ao final, se tudo der certo, eu conseguir passar por todo o Brasil, levantar esses nomes que estão sendo citados pelos colegas como uma forma de homenagem também, compilar todas as informações, quem sabe talvez publicar um texto, enfim. Ainda não estou exatamente muito certo, mas assim, as histórias têm sido tão maravilhosas que isso tem me incentivado a fazer isso, depois documentar isso tudo, e eu certamente vou levar isso em consideração, não há dúvida. Beck está aqui entre nós, outro grande mestre, né? Mazola também já passou por Oi, aqui, já vi grandes Beck. colegas. Beck é demais, né? Bom, eu queria aproveitar agora, então, já que a gente está falando de docência, né? Nossa ideia é essa. Um dos projetos, um dos objetivos do projeto é incentivar novos profissionais, né? Pessoas que estão nos assistindo, pessoas que eventualmente venham nos assistir posteriormente e que às vezes estão na graduação ou então já se formaram, estão lá meio perdidos, não sabem exatamente o que fazer. Então, para isso, eu queria que você falasse para nós um pouco sobre situações que aconteceram contigo, situações positivas, certamente muitas, né? Marcantes que você pudesse destacar, e algumas situações não tão boas, situações negativas, mas que de certa maneira serviram como alguma forma de aprendizado para você nesse tempo de docência que você tem, seja no dia a dia de sala de aula, seja na faculdade, enfim, alguma coisa marcante, tanto positivamente como negativamente, se você pudesse deixar para nós. Eu vou logo antecipar que a situação difícil, não digo nem negativa, mas difícil, pela qual eu passei, foi esse período agora de pandemia, de aula online. E
E eu acho que foi importante esse contato no início da pandemia com os alunos, até como uma forma de mantê-los conectados e conversar um pouco sobre o que estava acontecendo, mas foi um período realmente de muita dificuldade, assim, não só pela ausência de costume de dar essas aulas online, mas também por saber que estava todo mundo ali com o psicológico muito abalado, não era uma situação comum. Então, acho que foi o momento mais difícil da docência para mim, foi esse. Felizmente, eu não sei dizer aí em outros locais, mas aqui no estado do Ceará parece que a coisa está arrefecendo inclusive, o governador recentemente liberou já a pré-escola em escolas particulares, ou seja, eu imagino que daqui para o final do ano a gente tenha um retorno presencial tranquilo aqui no estado, se Deus quiser. Tomara, tomara. Foi um Aqui a período mais gente vai. difícil. Ontem mesmo eu passei a madrugada preparando a aula e nós vamos começar o nosso projeto remoto aqui, retomar o primeiro semestre de 2020, né? Então aqui na FJF nós nem começamos ainda. E eu estou percebendo essa dificuldade que você relatou, embora ainda não tivesse começado, né? Nós vamos começar agora no dia 21 de setembro. E tenho certeza que vai ser uma situação muito, no mínimo, inusitada, mas bastante difícil para todo mundo, até porque é muito novo, né? Para todo mundo aqui é uma novidade. É interessante que os alunos mandam mensagem falando da importância de estar mantendo esse contato, sabe? Realmente foi algo pelo que eu nunca imaginei passar. Acho que ninguém imaginou nunca passar por isso, né? Ninguém, certamente. E experiências positivas, eu acho que é quase todo dia que você vai dar aula, né? Mas, assim, algumas que me marcaram mesmo a homenagem de nome da turma com seu nome, ser convidada a fazer o discurso da aula da saudade, essas homenagens, essas pequenas, na verdade, grandes homenagens, né? Elas fazem diferença imensa. Eu acho que é um reconhecimento que, por mais que o professor diga que não me importo com isso, no final das contas, é tão bom a gente ser reconhecido, né? Receber a plaquinha, receber uma mensagem no privado, alguma coisa do tipo. A docência, como eu te falei, né? É uma profissão que te dá um retorno imediato, mas também eu acho que a ausência desse retorno deve fazer, digamos, muito mal ao professor. Então, o professor, ele anseia pelo reconhecimento. Ele está toda hora esperando um sorriso que seja, uma mensagem, algo que o faça ver que realmente seu trabalho está sendo reconhecido e que está, digamos, plantando sementes nos seus alunos, né? Não tem dúvida. A gente precisa desse contato, né? Eu, particularmente, estou morrendo de saudade, assim, porque, claro, a gente participa de eventos à distância, dá palestras, aulas, né? Faz as lives, enfim, mas não é a mesma coisa, né? Tá longe de ter aquele contato. Primeiro que não é um contato certo, semanal, né? Algo muito esporádico, né? Então você vai encontrar aquela pessoa e depois não vai rever. E ali não, você tem aquele contato semanal de encontrar e ver. E aí, essa semana agora que a gente definiu realmente como vão ser as matérias, eu já comecei a receber mensagens. Ah, professor, que bom que você vai voltar. Porque no semestre passado eu estava afastado, estava de licença para terminar o pós-doutorado junto com o Fred. E aí, então, não daria aula esse semestre. Mas acabou que eu fiquei afastado 14 dias só, porque na prática, né? Porque foi o tempo que durou a minha licença. E depois, com a pandemia, tudo acabou. Então, na verdade, eu nem vou ficar longe dos meus alunos, assim, no final das contas, porque eu vou retomar a turma, já que agora as coisas vão voltar, né? Mas, de fato, isso faz muita diferença, né? Essas homenagens... Aqui, eu até contei isso na semana passada, não sei se teve a oportunidade de ver, a gente tem uma tradição, né? Os alunos, quando estão se formando, quando eles vão avisar os professores que foram escolhidos, eles fazem uma grande festa, eles invadem as salas de aula, com música, com bebida, com barulheira, com sujeira, enfim, é uma confusão danada. E quando eles chegam, assim, eu confesso, eu fico lá, será que eles vão vir aqui? Será que não vão? Torcendo para vir, né? Porque se eles entrarem na minha sala é porque eu fui escolhido, né? Mas, por outro lado, também pensando nos alunos que estão ali assistindo a aula. No semestre passado, estava dando prova. A prova final, eles entraram para dar prova. Você imagina que confusão que foi, né? Mas foi muito divertido. No final das contas, foi muito legal. Assim. Com certeza. Não tem dúvida, não tem dúvida. Vale muito a pena. A gente também falando sobre sala de aula, né? Nós estamos aqui tratando desse tema. E aí, mais realmente, o dia a dia do professor.
como é que funciona seu método de aula? Você tem algum método especial, alguma coisa tradicional, você intercala? E também o seu método de avaliação, como é que funciona aí na UFC? Vocês aí são provas obrigatórias ou não? Isso fica a cargo do professor? Conta pra gente também um pouco dessa realidade aí do Ceará. Tá, joia. O meu método de avaliação, ele muda muito, porque às vezes eu vejo uma avaliação feita por um outro professor, acho interessante pegar algo daquilo ali. A competição brasileira de processo, por exemplo, me deu assim, uma outra visão sobre a melhor forma de avaliar. Mas o que eu sempre prezo nas minhas avaliações é que não exista qualquer tipo de possibilidade de o aluno, digamos, acertar a questão no chute. Então, mesmo quando eu elaboro alguma questão que seja objetiva, né? Ou seja, certo, errado, verdadeiro, falso, eu sempre peço que haja uma fundamentação da resposta, especialmente se for errado ou falso, né? Sempre tem uma questão discursiva, crítica, e eu prezo muito pela questão prática. Então, sempre busco colocar um caso específico para que o aluno tente alcançar a solução a partir daquele caso. Eu acho que é a forma mais interessante de você avaliar o conhecimento. Eu acho a parte, digamos, mais importante da minha prova, essa parte do caso prático, né? Acho muito interessante fazer esse tipo de abordagem. E eu busco também, atualmente, nos últimos anos, fazer algumas atividades em sala práticas, ou seja, elaboração de peça, coloco o caso específico na lousa, no quadro para eles, né? E eles vão, então, elaborar uma peça do zero, sem poder fazer pesquisa de modelo, raciocinando passo a passo. Enfim, essa parte prática eu acho muito importante. Inclusive, a gente estava aqui colocando anteriormente que na advocacia você nunca tem o resultado do seu trabalho de imediato. E eu costumo muito, na sala de aula, falar de peças que eu elaborei. E aí eu conto todo o raciocínio que eu fiz para elaborar a peça X. Aí o pessoal diz assim, e qual foi o resultado? Eu disse, eu não sei. Não sei. Isso é horrível, né? Eu não acompanhei o processo, então o resultado ainda não veio, né? Eu tenho que anotar os números dos processos em que eu faço essas coisas para poder depois dar o feedback para os Sim, alunos. Porque, já antecipando aqui para você, eu acho super importante para a gente que é da área do processo, essa prática profissional, sabe? Os alunos até brincam. Teve uma vez uma aula da saudade em que eles me imitaram, e nessa imitação, eles diziam assim, lá na procuradoria, né? Esse lá na procuradoria é a minha cara, porque realmente, assim, eu trago os exemplos do meu trabalho. Foi assim que eu resolvi nessa situação que chegou para mim e tal. E embora eu ache que realmente existam áreas do direito em que é interessante que o professor seja dedicação exclusiva, no direito processual, eu já acho que tem que haver uma prática, tem que haver uns exemplos práticos. Embora até o professor não exerça, mas era importante que ele trouxesse casos de que ele soube ou que pesquisou. Acho muito importante essa pegada prática no direito processual. Isso faz muita diferença, né? Eu vejo isso com meus alunos, porque, principalmente o professor de processo, como você falou, né? É difícil o aluno que está lá no começo da faculdade, ou então até mais ou menos da metade, você perguntar para ele assim, né? O aluno quer fazer direito, direito penal, ele já sabe o que é, né? Direito tributário, às vezes ele também já tem alguma noção, né? Constitucional, ele assiste na televisão. Mas quando você fala processo, tá, mas faz o quê? O processo faz o quê, né? Eu tenho sempre essa dificuldade, assim, principalmente eu acho que a gente não estuda só para nós, né? Nós estudamos para quem é fora desse mundo jurídico, que é muito grande, mas não é grande, mas não é o todo, né? E os alunos têm que perceber isso, que o que eles fazem ali tem que ser levado para fora, né? E essa experiência sua de fazer essa ligação entre a procuradoria e a docência, de fato, é muito interessante. Eu vejo muitos colegas que fazem isso e tentam, na medida do possível, também trazer
casos concretos para os alunos. Os meus não gostam muito na prova, né? Eles reclamam muito, falam assim, esse caso está muito complexo, está muito difícil. Eu falo, vocês têm um caso de 10 linhas para resolver, às vezes você tem um processo de 1000 páginas para resolver, e é muito menos tempo, muito mais complexo, né? Eles ficam bravos comigo, mas depois costumam agradecer mais para frente. Eles, que bom, você me fez raciocinar. Isso que é legal, né? Porque a gente não quer que eles fiquem aprendendo a decorar, repetir, né? Embora a gente saiba que para concurso isso pode ser importante, mas é um conhecimento muito raso, que a gente não está ali para isso, né? Concordo com você. Bom, eu queria que você falasse um pouco, Janaína, de uma outra atividade que o professor também tem. Né? O professor, pelo menos um bom professor, um grande professor, é alguém que, além de dar aulas, ele também produz textos, né? Alguém que escreve, alguém que doutrina, alguém que tenta fazer as suas ideias saírem dali da sala de aula, né? E buscar outros campos, né? Outros colegas, outras instituições, até para permitir um diálogo, para permitir que aquela ideia fomente outras pesquisas. Como é que você consegue conjugar as suas atividades profissionais lá na Procuradoria? Já estou repetindo você aí, com a docência e com a escrita também, né? Eu queria aproveitar para fazer uma propaganda do seu livro. Eu vi que ele está na segunda edição, né? Um dos mais vendidos da Juspódio, sobre a advocacia pública. Tive a oportunidade de ler algumas partes. Infelizmente não consegui ler tudo, mas eu já fiquei muito impressionado com o seu livro. Depois eu vou até te mandar algumas coisas que eu tenho escrito a respeito disso para a gente trocar algumas ideias também, mas aí fica para uma outra live, né, hoje o dia. Mas como é que você faz para escrever? Assim, você tem algum método? Tem alguma coisa, um momento do dia específico que você se dedica para isso? Ou não? É algo que a ideia vem, você escreve? Como é que funciona? Você tem alguma coisa que você possa ajudar principalmente aqueles alunos que estão se preparando para fazer um TCC, uma monografia, um artigo de final de curso, alguma coisa assim? Uma coisa que eu aprendi com o meu orientador do mestrado e do doutorado, que é o professor Juvencio, é que a melhor coisa para quem vai elaborar um texto, uma dissertação, um artigo, uma tese, um TCC, o que for, é você buscar escrever sobre algo que te incomoda, algo do seu convívio, do seu dia a dia. Então, geralmente, quando eu vou orientar TCC, eu pergunto sobre a possibilidade de buscar um tema relacionado com a sua prática no estágio, enfim, alguma coisa em que você já tocou e que de alguma forma mexeu com você, né? Então, tanto a minha dissertação como a minha tese foram fruto de inquietações minhas, né? Na minha dissertação, eu tratei da coisa julgada inconstitucional, que era um tema com o qual eu trabalhava muito na advocacia pública, ou seja, elaborava muitas peças em que eu tinha que levantar essa tese da coisa julgada inconstitucional, então aquilo mexia comigo. E no caso da tese, foi algo que mexia ainda mais, né? Que foi a minha insatisfação com o modo como o poder público lida com os litígios, né? O anseio de alguma forma, colaborar doutrinariamente para que haja uma mudança de postura do ente público quanto à forma de lidar com seus litígios. Tentar, digamos, trabalhar um pouco o papel da minha carreira, que é a advocacia pública, para essa colocação do ente público na era da consensualidade. Então, algo que mexia demais comigo. Então, quando eu escrevo sobre algo que me incomoda, eu escrevo com muito mais vontade, com muito mais facilidade. Se você, por exemplo, me chamar para escrever um artigo sobre um tema que não me interessa, eu vou fazê-lo com muita dificuldade se eu aceitar o convite, né? Porque Cumprir tabela só, né? às vezes, vez ou outra, a gente aceita o convite para falar, para escrever sobre algo que não é bem aquilo que a gente quer pesquisar. E a gente o faz, obviamente. Mas é muito interessante quando a gente pode escolher o tema que vai pesquisar. Daí porque a gente sabe que os professores, todos eles têm as suas áreas, têm as suas especialidades. Não dá para você dizer, fulano dá aula de direito processual, então chama ele ali para dar procedimentos especiais. Não, mas a área dele é recurso. É assim mesmo, cada um tem a sua especialidade, cada um tem uma área na qual aprofunda os seus estudos. Não dá para ser clínico geral. Quem sabe tudo não sabe nada, né? Assim. Então,
É a mesma coisa na hora de escrever, de elaborar artigo científico. Você sempre vai buscar afunilar, sempre vai buscar escrever naquela área que você já pesquisa. É assim que eu busco fazer em relação à minha escrita também, à minha produção acadêmica. Bom, muito bom. Já que a gente está falando de escrever, eu queria aproveitar agora para a gente falar um pouquinho, abrir um parênteses, mas bem dentro do que nós estamos tratando, né? Se você pudesse falar do projeto, do grande projeto das processualistas, e também tem um edital aberto, eu queria também que você aproveitasse esse espaço para a gente divulgar, né, esse sensacional projeto que me encanta. Eu já fiz parte como avaliador, enfim, não vou falar muito, queria que você dissesse um pouco sobre ele. A joia. A processualistas, né, a ideação processualistas, é uma ideação que tem por objetivo lançar luzes sobre mulheres processualistas. Eu acho, assim, a ideia fantástica. Eu não estive nela desde o começo, mas tive a honra de ser convidada para integrar há algum tempo. E eu sou fã do projeto. Até é difícil para mim falar sobre algo que eu admiro tanto. Eu admiro muito o projeto e admiro muito as integrantes do projeto. São mulheres que eu tenho como referência. E, recentemente, a gente decidiu que ia aprofundar a questão da pesquisa científica dentro da ideação, e nós criamos um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e vinculado à Universidade Federal do Ceará. Fiquei como líder do grupo por ser a professora ligada à instituição. E a gente tem 2 editais abertos, como você colocou, né? Um que é o Observatório de Pesquisa e o outro Jovens Processualistas. São projetos que a gente está iniciando agora e que eu imagino que serão realmente marcantes na história da ideação, tá? Eu acho que era importante na trajetória do projeto esse momento de focar na pesquisa e focar nas jovens processualistas, estimulá-las a produzir material científico, e acho que vai ser um sucesso. Aliás, já está sendo, né? O número de inscritas e tudo mais. Isso tudo já está demonstrando que havia um anseio por algo desse tipo, né? E acho que vai ser fenomenal. Não, não tem dúvida. Eu estava até, quando eu estava me preparando para a nossa live, né, eu estava recordando as minhas professoras. Né? É interessante porque de todas as minhas cadeiras de processo na faculdade, aqui na FJF, na época, só tive um professor homem de processo civil. Todas as outras eram professoras. Mulheres. É interessante como as professoras me formaram, assim, né? Hoje a diretora da nossa faculdade, estou aqui, o Rodrigo, nosso colega no departamento, está aqui entre nós, foi o meu aluno e hoje é professor, mas a UFJF é no meu departamento, pelo menos, o departamento feminino. É muito legal isso. Assim, e o toque feminino nas processualistas, muito antes, né, claro, de haver a ideação, a gente já tinha essa influência muito grande. E eu faço isso, falo muito com as minhas alunas. Eu tenho um grupo de orientandos aqui que eu vou comentar quando eu vi que o projeto estava com o edital aberto, para que a gente possa levar isso adiante. Né, eu tenho um grupo de pesquisas na UERJ, do qual a Fernanda faz parte, a Pantoja, e ela também sempre fala muito do nosso projeto. Nessa semana mesmo nós vamos receber a professora América, que também faz parte do projeto, e na semana que vem, se não me engano, daqui a 15 dias, a Luísa de Santa Catarina vai estar conosco. Então, é sensacional realmente a ideia, e cada vez que eu vejo o resultado, né, de uma das iniciativas de vocês, é algo que eu fico muito feliz de poder ter visto. Porque, assim, lá nos FPPCs a gente viu crescer, né, esse projeto, né, e foi muito legal, assim, ver como é que isso ganhou corpo e desenvolveu numa lacuna que você bem colocou, né, havia um espaço, ainda há, e a gente tem que levar isso adiante, não há dúvida. Bom, eu vou aproveitar depois que a nossa live ficar salva para colocar os links no nosso perfil aqui, dos editais, para também ajudar o pessoal a encontrar esses editais aí. Bom, eu queria também que você diga, só claro. para complementar, assim, ainda falando sobre Claro. a ideação, você falou que foi avaliador lá da competição de processo, e outro dia eu estava conversando isso com as meninas, com as processualistas, que talvez seja, digamos, o nosso maior orgulho na ideação atualmente, esse projeto da competição brasileira de processo, que a gente elabora em parceria com o IBDP, mas que é uma criação das processualistas.
E eu sempre digo para os meus alunos que é a melhor experiência que um aluno pode ter na graduação. É algo assim fantástico, excepcional. Já participei 2 vezes como coach da equipe da UFC. E a gente viaja, fica junto no mesmo apartamento, e a gente vê ali a agonia dos meninos treinando, vê o crescimento deles, vê como eles começaram os treinos e como eles se saíram no dia da sustentação. É muito interessante a competição. Eu acho assim algo excepcional. Daí esse ano, por conta da pandemia, a gente vai ter as sustentações ocorrendo de maneira virtual, né? E vai ser uma outra experiência diferente, mas vai ser algo para ficar na história da competição, né? Enfim, esse momento, infelizmente, faz com que a gente tenha que rever os protocolos e tudo mais. Sendo que eu acho que é importante para os alunos terem essa experiência da sustentação virtual, porque talvez essa seja uma realidade daqui para frente. Aliás, eu acho que muita coisa que veio com essa pandemia veio para ficar, né? Então, é Concordo mais com uma você, né? experiência que a competição traz, que eu acho que vai marcá-los para sempre. Eu acho muito interessante essa competição. Exatamente. É interessante como, assim, lá no começo, né, talvez acho que finalzinho de março, começo de abril, eu escutei uma live do Léo Cunha, que vai estar aqui conosco em outubro, representando Pernambuco, e Léo vaticinou, falou, olha, eu acho que essa tecnologia avançou muito e as coisas do judiciário avançaram muito e essa oportunidade que nós estamos presenciando é algo que vai ficar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, devia ter uns 10 dias que tinha começado o caos, né? Assim, as coisas tinham parado, a gente estava meio anestesiado, ninguém sabia direito como é que isso funcionar, e fiquei com isso na cabeça. E hoje eu tenho convicção plena de que muitas coisas que nós tínhamos antigamente vão ficar para a história. Hoje mesmo estava lendo um post de alguém falando como o processo físico sumiu. Eu acho que muitos congressos que nós fazíamos, aqueles grandes congressos de viagens longas, né, de muita gente transitando e tudo, acho que também é algo que vai ficar também para trás. Claro que vão existir ainda eventos presenciais, não há dúvida, mas, né, essa possibilidade que a gente tem hoje em dia, eu tenho convicção também que vai ficar para sempre. Ainda mais tentações orais, né, que é algo que tem facilitado, né, precisa de fato de ajuste, não há dúvida, né, a gente tem que arrumar muita coisa, mas a ideia central, eu acho que essa dificilmente vai mudar, né, a facilidade para todo mundo, com certeza. Bom, Eu uma fico coisa pensando que eu assim, Márcio, queria... Diga. apesar de ser um pouco assim, é um pouco triste a gente saber que alguns eventos provavelmente vão acontecer no outro formato daqui para frente. Mas tanta coisa boa também veio nesse período. Por exemplo, esse seu projeto, provavelmente você não teria iniciado se não fosse esse período de Não, pandemia, certamente né? não. Então, vários outros professores iniciaram projetos com lives por conta do contexto, ou seja, foram coisas boas e ruins que a pandemia trouxe. E eu acho que ainda, em relação aos eventos, aos encontros, tudo vai depender do formato em que eles ocorrem. Eu acho que ainda vai continuar a haver esses encontros presenciais, no formato, por exemplo, do FPPC, né, o Fórum Permanente de Processualistas Civis, o encontro da ANEP, por exemplo, que é um encontro em que há um debate entre os integrantes. Então, eu acho que muita coisa a gente ainda vai manter de forma presencial, se Deus quiser, né? Sim, não, com certeza, não tem dúvida. Até porque eu estava brincando, eu não conheço o Ceará, por exemplo, não conheço vários dos estados que eu estou indo, né, nesse projeto. Então eu quero conhecer o Ceará, quero conhecer Rondônia, estive lá, né, virtualmente, a Paraíba, com semana passada com o Dr. Rinaldo. Então eu quero agora realmente estar presente, não só virtualmente, mas também de forma presencial. Bom, Janaína, uma coisa muito importante que a gente tem que deixar isso, né, para todo mundo que está nos assistindo, é que o professor tem outra vida, além da carreira, né? Ele também precisa de um tempo para ele se dedicar à família, dedicar ao lazer, coisas que ele precisa fazer, né, até para a sua saúde mental, assim. Você tem alguma dica que você pode dar? Eu sei que você gosta muito de literatura, a gente já falou um pouco sobre isso, mas tem alguma dica que você pode dar para quem está nos assistindo, de algo que para você é interessante, é importante, para que também a pessoa não fique focada só naquilo, né, de trabalho, 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 né? Eu, particularmente, tenho muitos alunos que são excelentes, que eu tenho que chegar para eles e falar, meu amigo, vai devagar, porque senão daqui a pouco você vai ficar maluco, né?
E acho que muitos alunos, principalmente os mais novos, estão com muita... Isso eu acho que eles precisam também saber dosar as coisas. Mas, enfim, se você puder falar um pouco sobre isso. Eu acho, Márcio, que existem momentos na vida em que você tem algo tão importante a realizar que você foca muito naquilo. Então, eu entendo que pessoas que estão estudando para concurso público ou estão estudando para entrar no mestrado, para poder realizar o sonho da docência, enfim, que nesse momento a pessoa deixe de lado os seus prazeres, os seus lazeres, né? Mas, enfim, ninguém consegue manter uma rotina exaustiva eternamente. Então, eu acho que todo e qualquer profissional, e não só quando alcançar aquilo que deseja, mas, enfim, durante a trajetória mesmo, até com uma maneira de você tornar esse caminho mais leve, deve ter tempo para fazer algo agradável, algo que lhe dê prazer. E eu tenho, sempre tive muito prazer em fazer esporte. Acho que é uma coisa que me faz muito bem. Então, a corrida, já fiz maratona, gosto muito de outros esportes também. Enfim, o esporte que você me colocar para fazer, me chamar e me explicar mais ou menos como é, eu tô dentro, certo? Outro dia aprendi a jogar beach tênis e agora adoro, certo? E gosto muito também da leitura, como você colocou aqui. E é um prazer que eu muitas vezes deixei de lado para realizar outras questões profissionais. Por exemplo, vou te confessar que durante o período em que eu estava escrevendo a tese, eu não estava lendo literatura. Você foca. E aí, nesses momentos de focar, você se afasta por completo de outras questões que possam, de outras coisas que possam tirar teu foco. Mas, ultimamente, eu tenho, de 2 anos para cá, digamos assim, foi exatamente quando terminou a tese. Eu me senti, digamos, livre para ler esse material não jurídico. Desse tempo para cá, eu ingressei no grupo de leitura, e isso, para mim, foi uma das coisas mais fantásticas que já me aconteceu. Que legal. Porque é muito interessante a experiência de ler em grupo. Uma coisa é você ler, outra coisa é você ler e depois partilhar com outras pessoas que têm uma visão interessantíssima, o mesmo material, ou seja, você acaba fazendo uma outra leitura. No encontro, a gente acaba saindo do encontro como se tivesse lido novamente a obra. É muito interessante. E aí, ultimamente, eu inclusive fiz aquelas lives com o Fred, com o Alexandre, justamente para trazer um pouco do olhar de outros professores acerca da literatura. Porque muitas vezes, até comentei isso com o Fred, ele disse, eu não tinha noção de que havia esse tipo de abordagem. Mas muitas vezes a gente ouve dos alunos mesmo assim, professor, eu acabei deixando a literatura de lado porque eu tenho que focar em concurso público. Isso ainda durante a graduação. Existem momentos para focar, mas uma graduação, um negócio de 5 anos, não é um negócio para você abandonar a literatura, obviamente, né? Então, assim, a importância da literatura na formação do jurista é algo a ser levado em consideração. É a literatura que vai dar um arcabouço de palavras, vai dar assim toda uma forma de se expressar melhor para aquele profissional da área jurídica. E a gente acaba vendo que muitas pessoas, às vezes, se afastam um pouco disso como se fosse o caminho correto, muitas vezes prescrito por outras pessoas que têm a fórmula do sucesso, né? E, na verdade, eu acho que não existe fórmula para nada. Cada um deve buscar fazer seu caminho buscando bons exemplos. Acho que isso é o mais importante, é você se espelhar em quem você acha que é o profissional que você almeja ser, e então você buscar saber como é que foi a sua formação, como é que você fez para chegar lá, né? Sim, não há dúvida. Eu percebo isso muito mesmo. Infelizmente, a gente sabe, né? Tem horas que não dá para fazer tudo, mas você tem que saber dosar, não há dúvida, né? Eu mesmo agora estava numa situação bem difícil, que era, eu tenho 2 filhos pequenos
né, que estão comigo em casa o dia todo, minha esposa continua trabalhando normalmente, e eu, como estava afastado da universidade, acabou que eu ficava, né, o dia todo com eles. Eu brincava com meu dia nelas beiradas, né, muito cedo ou muito tarde, depois que eles dormiam. E é difícil, realmente, você se dedicar a todas as coisas. Mas é necessário dosar, não há dúvida, né? E eu fico preocupado com esses meninos, com 20 e poucos anos, que estão com aquela coisa assim, tem que ser ali, né? Eles são muito imediatistas, infelizmente. Mas, na verdade, acho que é um problema mundial que a gente está vivendo, né? Uhum. Bom, a gente já está caminhando para o final, infelizmente. E meia da madrugada é o que mais tem aqui, né? 3 horas da manhã, aqui o trabalho que é o que mais acontece. Mas eu queria te deixar aqui mais algumas perguntas, né? A gente tem algum tempinho ainda. Bom, se você tivesse uma varinha mágica, se você tivesse um superpoder e você pudesse escolher alguma coisa, ou mais de uma, enfim, para fazer sumir do seu dia a dia como professora, você teria algo, você diz, olha, isso aqui não ia fazer a menor diferença e pum, explodiu, acabou, sumiu. Algo que você não gosta, que não te apetece, mas que eventualmente precisa ser feito, claro, porque a gente sabe que nem sempre é só uma alegria, né? Eu odeio preencher mapa de nota e lista de frequência. Mas eu reconheço a importância de fazer a chamada, sabe? Eu acho que é a hora de você olhar para o aluno e ver, e falar o nome dele, e saber quem é e tudo mais. Então, assim, a chamada, não vejo nenhum problema, mas preencher formulário com notas, depois passar essa chamada para o sistema. O chato é isso, é pegar a chamada e passar para o sistema. Eu simplesmente não suporto. Se eu pudesse excluir isso do meu dia a dia como professora, com certeza eu excluiria. Eu acho que esse é o A pior de Flávia, todos. Tá todo a mundo que eu Flavinha pergunto. aqui da A Flávia UERJ. concordando conosco. Tá todo mundo. Eu acho que essa pergunta, pelo menos assim, tá tendo quase unanimidade. Tá todo mundo falando a mesma coisa quando eu pergunto. É sempre a mesma resposta. Realmente isso é muito chato. E depois ainda tem as críticas, né? Porque eventualmente você erra alguma coisa, aí pronto, aquela confusão toda, né? Ainda tem esse problema, né? Que tá todo mundo ali ligado na nota. Bom, para terminar, eu queria te deixar duas perguntas, Janaína. A gente tem pouco tempo, mas acho isso muito importante também. Você já é professor há algum tempo, né? Tem lá outras funções, né? Trabalha em diversas frentes, como a gente já conversou. E o que te faz, a cada semestre, renovar o seu espírito e dizer, não, vou continuar e vou seguir e vou continuar sendo professora, que isso que me move, assim, o que te acende? Existe alguma coisa que fala, não, isso realmente faz valer a pena? Você pode dizer para quem está pensando em ser professor? Eita, difícil. Eu, eu vou te confessar que todo primeiro dia de aula eu fico um pouco nervosa, até hoje. E assim, o que me move é fazer o melhor por aquela turma que está se iniciando. É incutir naquele aluno o amor pelo direito processual, fazer com que ele veja o processo com outros olhos. Não sei, eu acho que é isso, é realmente fazer a diferença na vida profissional daquele aluno, daquela turma. Então, sempre no primeiro dia de aula, eu tenho essa preocupação de passar, digamos, uma boa imagem da disciplina para eles, porque a primeira impressão é a que fica, né? Então, eu sempre fico nervosa no primeiro dia, tu acredita? Até hoje. Até hoje é Acredito, assim. acredito que tem a mesma coisa que você. Eu tenho um colega aqui no nosso departamento, estou de processo do trabalho, em que ele é genial, o professor Flávio. E ele sempre diz, o dia da estreia, né, o dia da estreia para qualquer artista que vai para uma peça né, aquela coisa, você nunca sabe o que vai acontecer. E ele brinca, ele fala assim, olha, semana que vem vai ser a nossa estreia. E me parece que é um pouco disso também, eu também sinto isso. Não sei como é que a turma vai nos receber, se vai ser legal, então vamos estabelecer uma conexão boa ou não, né? Que a gente sabe que algumas turmas são mais próximas, outras nem tanto. Eu também tenho essa mesma coisa, eu acho bem legal isso que você colocou. Bom, e para terminar, eu queria que você, se possível, deixasse uma mensagem final para... Estou vendo a professora Trícia aqui conosco. Obrigado, Trícia. Também uma grande processualista, né? Foi minha colega na UERJ.
Bom, se você pudesse deixar uma mensagem para dois grupos de pessoas, especificamente. Um primeiro grupo, que são pessoas que estão procurando ainda um lugar ao sol, pessoas que estão na graduação ou eventualmente já se formaram, mas que pensam em ser professor, têm aquela ideia, mas ainda não efetivaram, né, ainda não são professores, para que essas pessoas eventualmente possam vir a ser. E um segundo grupo, que é um grupo de pessoas que já são professores, né, eventualmente já lecionam há algum tempo, mas que encontram-se desanimados com as dificuldades da carreira, do dia a dia, quando a gente sabe que as faculdades particulares, principalmente, a boa parte delas tem sofrido bastante, principalmente nesse último tempo, nesses últimos tempos de pandemia, e eu vejo muitos colegas tristes, animados, abandonando a docência. Então, se você pudesse deixar uma mensagem final para esses dois grupos, aquelas pessoas que pretendem ser professor e aquelas pessoas que já são, mas que eventualmente estão aí enfrentando dificuldades. Para quem pretende ser professor, o que eu posso dizer é que, com certeza, é a carreira que te traz um retorno mais imediato e uma satisfação mais intensa que qualquer outra carreira. Eu acho que quem leciona com amor, com paixão, que se dedica a todo momento, está recebendo reconhecimento do seu trabalho, ou seja, é impossível você dizer que como professor, pelo menos para o seu público, para os seus alunos, você não está sendo valorizado, porque se você fizer bem o seu trabalho, os seus alunos vão com certeza te valorizar. Pode acontecer, por exemplo, de a instituição em que você leciona não está te valorizando, alguns percalços que a vida profissional pode te trazer. Mas o teu público, o teu aluno, se você se dedicar, se você fizer bem o seu trabalho, ele vai te reconhecer. Então, acho que poucas profissões têm como te garantir isso, que um trabalho bem feito vai lhe trazer reconhecimento com certeza, né? Como a gente já colocou aqui no início, que enquanto advogado, mesmo que faça um trabalho muito bem feito, ele pode vir a não ter êxito. O professor, se ele fizer um trabalho bem feito, isso é o próprio êxito, ou seja, é o aluno vendo o esforço dele, vendo o exemplo dele, o aluno o tendo como referência. Tudo isso já é assim algo que paga qualquer tipo de percalço que a vida profissional possa te trazer. Agora, obviamente que a gente não pode negar as dificuldades que a carreira de professor traz, especialmente para quem quer se dedicar exclusivamente a ela. Porque a gente sabe que o mercado não está fácil, que, inclusive na área jurídica, nós temos hoje em dia um afunilamento das vagas por conta da diminuição da procura pelo direito. Mas eu acho que aquele que quer ser professor desde a graduação, já descobriu qual é a sua vocação, ele já parte na frente, porque ele já sabe o que quer. E quem sabe o que quer já está, digamos, quase na linha de chegada. Então, enquanto muita gente na graduação está meio perdido, eu vejo hoje em dia muita gente na graduação dizer: eu quero ser professor. E, obviamente, que essas pessoas Legal. dizem isso porque tiveram excelentes professores. Então, eles querem seguir esses exemplos. E nada melhor do que você ter um exemplo a ser seguido. Então, era isso que eu queria dizer, que é a melhor das profissões. É até chato para mim, porque eu tenho uma outra carreira, né? Dizer que eu prefiro e tal. Mas ela traz mais retorno, traz muito mais retorno. No sentido de reconhecimento. Na outra carreira, não estou falando de retorno financeiro, estou falando do reconhecimento. Daquela sensação de dever cumprido, daquela alegria de saber que inspirou alguém. Isso só a docência traz de forma tão intensa. Sim, só ela proporciona. Mas pode ficar tranquilo, porque o seu cliente, né, ele não reclama. Então, você pode falar que ele não vai ficar bravo com você. Essa é a vantagem, né? Não tem problema, ele não vai ficar triste, não, pelo contrário. Tá certo. Bom, Janaína, a gente tá infelizmente acabando nosso tempo, né? Daqui a pouco o Instagram vai encerrar nossa live. Eu queria mais uma vez te agradecer muitíssimo você ter apoiado desde o início o nosso projeto.
ter aceito fazer parte dessa experiência que para mim está sendo sensacional. Todo mundo está aqui falando, né? Já vi um outro post anterior aqui de alguém citando um discurso que você fez como professora que tocou muito o aluno que está aqui entre nós, e aqui outro também dizendo que você é um grande exemplo e tenho certeza absoluta de todo mundo que está assistindo, de todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir ainda, vai certamente concordar comigo que foi sensacional. Eu queria então te agradecer muito você ter participado. Queria convidar o pessoal para continuar nos assistindo, para também tomar ciência para quem ainda não conhece, para quem já conhece, fazer parte das processualistas. É fundamental que a gente também faça essa divulgação nesse nosso projeto. Na quinta-feira, nós vamos ter um colega seu da AGU, o professor Rodrigo Becker, que vai falar lá de Brasília. Né? O Rodrigo que também está lá na UERJ fazendo doutorado. A Flávia está falando aqui que você vai estar na UERJ com ela, né? Que bom, que bom. Estou com uma saudade muito grande. Estou com uma saudade muito grande da UERJ também. E né, fiz meu mestrado e meu doutorado lá. Então, a doutora Flávia estando conosco aqui também é muita honra. Bom, Janaína, como eu estava dizendo, muitíssimo obrigado. Pode contar comigo que você precisar, estou à disposição também, você e seus alunos da Federal do Ceará. Espero depois que isso tudo passar, a gente possa se encontrar o mais breve possível. E queria desejar também para todo mundo que está nos assistindo boa noite, que as pessoas possam continuar mandando mensagens. Eu estou recebendo muitas sugestões, muitos pedidos. Da medida do possível, vou tentar atender também. Muita gente me dando sugestões. Fico muito feliz com isso. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Foi uma honra muito grande poder contar contigo. Para você também. Muito obrigado. Gente, boa noite. Todo mundo, bom descanso para vocês. Até mais. Tchau.